Uma palavra sobre montanhas. A gente tem falado muito sobre montanhas. A gente sabe que estamos vivendo períodos onde a igreja vai atuar nas montanhas. E eu queria compartilhar algo com vocês que está no livro, na palavra, nas escrituras, em Gênesis 14, do versículo 14 ao 23, que diz assim: quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os venceu, perseguindo-os até Obá e ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta o seu parente, Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar, Abraão, de sua vitória sobre Querdorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saíram ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Save, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde o rei de Sodoma propôs a Abraão: dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abraão declarou ao rei de Sodoma: ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha, nem uma tira de sandália, para que jamais venha a reclamar. Abraão ficou rico às minhas custas. Essa palavra é muito poderosa, Gênesis 14, porque ela fala de guerra, de restituição e de empoderamento. Eu amo essa palavra de Gênesis, porque é o primeiro momento onde vai se falar de dízimos. E a gente vê que chegou Melquisedeque, rei de Salém. Salém é Jerusalém. Salém é Shalom. Shalom quer dizer paz e prosperidade. Melquisedeque, segundo a ordem, não foi segundo a ordem de Arão, era segundo a ordem de Jesus Cristo. Ele precisava se apresentar. Jesus ali, ele aparece na figura desse rei, desse sacerdote, e ele abençoa Abraão, e Abraão traz para ele o dízimo. Isso fala de guerra, fala de despojo, porque Abraão precisou tomar um despojo. Vocês estão vendo aqui, diz assim, que eles foram buscar, Abraão foi buscar tudo o que havia sido perdido. Ele atacou durante a noite e ele conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta os parentes. Ele recupera o que havia perdido. Quem de nós aqui não tem algo para ser recuperado? Quem de nós aqui não tem guerras? Quem de nós aqui não deve também ter um altar de adoração ao Senhor? Eu acredito que a maioria de nós aqui sabe fazer guerra. A maioria de nós aqui tem algo para recuperar que foi tirado, mas nem todos nós fazemos o altar. Nós sabemos o que perdemos, mas não sabemos fazer o altar do que foi restituído. Nós sabemos que Deus fez um pacto com Abraão, uma aliança, que em Abraão, na descendência de Abraão, que seria como as areias do deserto, como as estrelas do céu, Deus abençoaria todas as nações. Então em Abraão nós já fomos abençoados. Quando a gente chega ao Novo Testamento, a nova aliança, o que é que acontece? Jesus, ele cumpre a aliança, ele não revoga. Ele diz: eu não vim para revogar. Revogar quer dizer deixar sem efeito. Quando você revoga uma lei, você diz que a lei ficou sem efeito. A lei existe, mas ela não tem mais efeito. Eu tenho alguns livros que eu me desfiz de várias leis que não têm mais efeitos.
que era do meu período que eu fiz faculdade, e naquele período que eu cursava o curso de Direito, havia leis que hoje caducaram, foram revogadas, mas Jesus deixou bem claro que a chegada dele na terra era para cumprir a lei. Ele vai cumprir a lei pela graça, mas ele vai cumprir, e não mais vai tornar a lei caduca, sem efeito. Então a promessa que foi feita a Abraão, a aliança que foi feita com Abraão, ela é tão real para mim e para você hoje, como foi no dia que Deus fez com Abraão. E Abraão entendeu que ele não podia lidar com as riquezas de Sodoma e Gomorra. Deixa eu te dizer algo, toda riqueza, todo dinheiro do mundo, ele tem a foto. Por exemplo, na sua casa, provavelmente você tem a foto da sua família. No trabalho, você tem a foto da sua família. Então, quando alguém chega na sua mesa de trabalho, tu fugiu. Qual? Eu vou pregar? Tudo bem que a igreja é uma família, mas assim, o que acontece? A gente dentro da nossa casa, a gente tem a foto que representa o quê? Quando alguém chega na sua casa, sabe quem é que mora, porque você selou sua casa com sua propriedade, não é? Quem é o apaixonado que não tem uma foto na carteira? Ou será que ninguém usa mais, só usa no celular? Eu não sei, mas a foto diz muito a quem pertence, não é? A mesa no trabalho, em casa, o quarto tem uma foto, e ali está dizendo, essa pessoa é dona desse território. As cédulas de dinheiro também têm fotos. O dólar tem um olho, porque com a fundação dos Estados Unidos, por George Washington, ele jurou na Bíblia maçônica. E como ele jurou na Bíblia maçônica, apesar dos Estados Unidos ser um país, uma nação que nasceu com os puritanos, que saíram da Inglaterra, que conhecia a palavra, que foram para os Estados Unidos, que eram vários estados que se uniram num só, mas todos eles foram originários exatamente dos puritanos da Inglaterra. A gente sabe que em todas as culturas também existe o outro lado. E na Constituição americana e no juramento que foi feito numa Bíblia maçônica. Se vocês não sabem o que é o maçom é uma escola que nasceu no Egito e que usa o ocultismo para estabelecer a fraternidade. Então a maçonaria é representada por um triângulo. Você, quando chega a grão-mestre, você tem um bode com chifre grandes. Então tem algumas coisas da maçonaria que na verdade é disfarçado pela fraternidade, mas está envolvido o ocultismo. Alguns pastores são maçons, tá certo? Porque isso vem de muito antigo, vem desde a instituição da República em vários lugares. Então as salas maçônicas sempre foram lugares frequentados, inclusive por alguns pastores. Mas a gente sabe que a maçonaria está envolvida com o ocultismo. E a gente sabe que o dólar, ele tem a pirâmide e ele tem o olho que tudo vê. Então, a gente sabe que o dólar, ele está marcado a quem ele pertence. Para ser mais clara, quando Pedro perguntou a Jesus sobre o imposto, e Jesus perguntou a Pedro, de quem é a imagem da moeda? Aí Pedro disse, é de César. Jesus disse, dai a César o que é de César. Ele estava dizendo que a propriedade é de quem tem a foto, tá? Então, se a gente for pegar as cédulas, que a gente está ligado, eu não posso entrar muito historicamente, porque a minha tendência seria entrar no histórico, mas eu quero ir para o espiritual. Mas eu não posso ir para o espiritual se eu não der uma base a vocês do histórico. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, o que acontece? Vamos para a nota do real. A nota do real é uma nota muito bonita, porque nós temos o peixe, não é verdade? É o peixe porque esse é um peixe que é muito comum no Brasil. Tem a nota, tem o peixe. Mas tem também a foto de uma mulher, Marianne. E ela foi uma das influenciadoras da Revolução Francesa. E ela sempre aparece com aquela tocha. Vocês já viram Nova York? Nova York ganhou aquela estátua da liberdade da França.
E essa representação é completamente humanista e maçônica dessa mulher. A maçonaria também é representada por uma mulher. Então a gente vai pegando o dinheiro das nações e vai encontrando uma ligação do dinheiro que a gente lida das nações e o dinheiro que a gente lida o nosso. Todo ele tem uma base, como a construção de Brasília, né? A gente sabe, a gente teve em Praga nessa última viagem do ano passado, em fevereiro, e qual foi a nossa surpresa grata, quando uma guia começou a nos contar que na Rua dos Alquimistas, que é a rua onde tem as caveiras, as poções mágicas, onde tem a rua que tem as pirâmides, toda uma base de satanismo, tem em Praga, e a nossa surpresa de saber que o finado Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer e o nosso... infelizmente, o nosso presidiário Lula da Silva, todos quantas vezes iam a Praga, Paulo Coelho, para receberem instruções como deviam lidar nas suas profissões. Então a gente percebe que a construção de Brasília, por mais que todo mundo diga que é um avião, na verdade é um pássaro. E esse pássaro é exatamente a réplica, ele é voltado para o sol, como aconteceu no Egito. Juscelino, na sua juventude, fez várias viagens ao Egito e admirou muito o governo de um dos reis do Egito e trouxe algumas coisas para Brasília. Isso não é segredo para ninguém, você pode procurar na revista, super interessante, na internet, e você saber como Brasília foi construída. Ela é uma cidade voltada para o sol, é uma cidade que as colunas fazem sombra. É exatamente que a gente entende que as cidades, elas têm pactos, que os monumentos das cidades, eles não estão ali por acaso. Nós temos no nosso Marco Zero um monumento que é exatamente o órgão fálico do homem, com óvulos embaixo, ovinhos, e a gente sabe que isso é um pacto, um portal que foi feito por uma pessoa de grande importância na nossa sociedade, que se diz declaradamente ateu e também praticante de satanismo. Então, há nas cidades os pactos e as entregas. Vocês devem estar dizendo, meu Deus, eu prefiro os outros cultos. Mas sabe o que é que acontece? Chega um momento na nossa vida que a gente precisa vencer o que está nos vencendo. Chega um momento na nossa vida que tem assuntos que não são populares, que não dão mídia, que não dão pessoas, mas que libertam vidas. Nem sempre o verdadeiro evangelho que traz liberdade é o que está sendo pregado. Às vezes o evangelho que está sendo pregado é o evangelho que as pessoas se sentem confortáveis com ele. Mas que adianta você ficar confortável com 90 anos, morrer e nunca viver a promessa de Deus? Que adianta você ser confortável a vida toda e passar uma vida inteira com a família aprisionada, com os filhos aprisionados, morrendo, doente, sem prosperar, porque você é uma pessoa que não quer lidar com seus demônios? Que adianta a gente passar uma vida inteira sem resolver as questões anteriores? Por que Deus nos deu a história? Para a gente estudar. Por que Deus deu vó e bisavó? Não sabe não? Deixa eu te contar. A bênção vai até 1000 gerações daqueles que amam e obedecem ao Senhor. E a maldição? Até a quarta. Por que a quarta? Porque dá para você conversar. Sua avó deve ter lhe contado algo que é a chave para uma libertação na sua família. A história é isso, amados. Quando a gente vai em busca daquilo que os nossos pais, avós e bisavós deixaram para a gente fazer o conserto. Não precisa de conserto não, não precisa não. E o livro de Neemias, o que é? Não é um conserto? Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê os pais espirituais sempre fazendo um conserto nas cidades. Por quê? Porque segundo a Crônicas 7,14 diz, se meu povo, que se chama, se humilhar, orar, me buscar, e se converter, essa é a parte mais importante, e se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? É convergir para fora do que você está, é metanoia, é dar a volta. Gente, não é disfarçar, é mudar o caminho. É mudar o caminho completamente. Por quê?
Porque a bênção foi declarada em Abraão. E por que eu não estou abençoado? Porque tem alguma coisa que precisa ser consertada. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Por que dos céus? Porque a gente já pregou aqui que teve o ano do realinhamento. O Deus que fala os céus, que fala a terra, que fala o vale de Jezrael. O que é o vale de Jezrael? Em Israel é o vale da colheita. É onde tinha a planície que dava mais colheita. Então, eu ouvirei dos céus e eu sararei. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é assim, não adianta eu fazer o que eu quero e depois eu chegar e num dia tentar resolver. Eu preciso ir para Deus, eu preciso consertar, e a graça e a glória vai aumentando de acordo com a revelação. A sua revelação é igual à revelação de sua avó. Na época da sua avó falava em batalha espiritual lá na Congregacional de Vitória. Nunca se falou de batalha espiritual na Congregacional de Vitória. Nunca se falou de eu escolhi esperar na Congregacional de Vitória. Nunca se falou do que vocês falam aqui, de cura interior. Não se falava disso, né? E o que aconteceu com os anos? Assim como as águas enchem o mar, assim a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Então a gente vai de graça em graça e de glória em glória. Quer dizer, a gente aumenta com os anos. O inimigo quer que você pense que você vai ficar pior com os anos. É mentira, nós ficamos melhor com os anos, porque nós somos mais curados e mais sarados. Quando a revelação aumenta, Deus aumenta o poder, aumenta o nível de referência e aumenta as fronteiras. Ele alarga as fronteiras. Qual a intenção de Deus quando criou o homem no jardim? O que vale é o que ele pensou no jardim. Não importa o que aconteceu com o homem, o que o diabo fez, o que a serpente fez, importa o que Deus criou. O que importa é o plano de Deus, ok? Eu não tenho nada com o que o inimigo está fazendo, eu tenho a ver com o que Deus planejou. A minha vida não está com o que o diabo está fazendo, a minha vida está com o que Deus está fazendo. E o mesmo Deus que fez é o que faz e é o que fará. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele é o alfa porque é o começo, e ele é o ômega porque ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. E em Gênesis ele fala o que ele planejou para mim e para você. Ele planejou: crescei-vos e multiplicai-vos. Isso não tem a ver só com filhos. Isso tem a ver com o nível que você tem de influência onde você exerce. Então Deus, parta do princípio, Deus quer que você cresça. Deus quer te abençoar. Olha o que Salmo diz: o Senhor se compraz, se alegra com a prosperidade dos seus servos. A nossa herança romana é que nós estamos mais espirituais quando estamos mais e mais pobres. Nós viemos de uma igreja romana que nos ensinaram que não ter prazeres materiais é ter muito prazer espiritual. Na verdade, isso é influência do humanismo na Grécia Antiga. Quando a igreja se expandiu até a Grécia, havia os humanistas, Platão, Sócrates, e os ensinos dessas escolas diziam que tudo que é voltado para o prazer, se alimentar, bater palmas, não era de Deus, era da carne. E tudo que era da carne era para ser repudiado. Por quê? Porque o que é da carne é ruim e o que é do espírito é bom. E o que é que acontece? Esse ensino enraizou dentro da igreja primitiva. Tanto é que quando você vê Jesus colhendo os milhos no sábado, estava feliz no milharal, olharam para Jesus e trouxeram um julgamento sobre ele. E em alguns evangelhos você vai ver que chamavam Jesus de beberrão e comilão, porque ele se divertia. Então, as religiões humanistas dizem: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas o judaísmo diz: alegra-te com o Senhor, regozijai-vos no Senhor. A igreja primitiva diz que a gente deve alegra-te com a mulher da tua mocidade, gazela graciosa. Então, o ensino judaico-cristão, que é o nosso berço, amém? Que Abraão era judeu, Isaac era judeu, Jacó era judeu. Amém? A gente tem que entender isso. Moisés, a gente tem que entender que Jesus era judeu, Jesus cumpriu, Jesus ia para o templo, a sua família cumpriu tudo que, como criava, ele foi circuncidado, ele foi levado ao templo quando ele fez 13 anos, foi o bar mitzvah dele, ele cumpriu tudo. E a gente percebe que a Bíblia veio de Israel,
O templo estava em Israel. Jesus nasceu em Israel, morreu em Israel, ressuscitou em Israel e vai voltar em Israel. Então nós estamos ligados a Jerusalém. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai se alimentar da seiva, que está lá na visão de Paulo para a igreja que ele sonhou, que é Romanos 11. Nós estamos ligados a essa árvore, a oliveira brava, a oliveira selvagem. E ela tem, qual é a peculiaridade da oliveira? Ela tem as raízes profundas e ela não é tão alta. O que quer dizer que é muito importante você voltar às raízes, porque o seu crescimento vem das raízes, não vem das folhas. Por isso que Jesus disse que a gente tinha que olhar a oliveira e ver o tempo e a estação. Deixa eu te dizer, você foi roubado. Você foi roubado, você foi saqueado ao longo da sua vida. Você está aqui hoje e precisa ser restituído. Os seus pais foram roubados, os seus avós foram roubados. Nós perdemos a ligação com a raiz. E quando uma planta perde a ligação com a raiz, é uma questão de tempo, ela vai morrer. Nós precisamos voltar à raiz se nós quisermos voltar ao quê? Ao plano original. Qual o discipulado da gente aqui na igreja? De volta ao jardim. Por que a gente faz o discipulado para casais de volta ao jardim? Porque não tem nenhum ensino novo, a gente tem que voltar para o velho. Porque o casal curado, uma vez me perguntaram: pastora, você por favor pode passar para a gente como ser feliz no casamento, as técnicas, o que é que vocês estão dando? Eu disse: trate seu marido como seu irmão. Pastora, só isso? Eu disse: lógico. O que é que a Bíblia diz sobre o irmão? Perdoe uns aos outros, ame, considere o outro superior a si mesmo, trate com honra, proteja, não fale mal do seu irmão. Se você tratar o seu marido como seu irmão, você vai estar cumprindo a lei dos profetas. Ame, honre. Não faça com ele o que você não gostaria que fizesse com você, mas faça com ele o que você gostaria que fizesse com você. Na verdade, o bom casamento é um irmão que você pode fazer sexo. Esse é o segredo de um bom casamento. Trate com honra. Você trata seu irmão bem? Quando você pensa no irmão em Cristo, você pensa em alguém que você trata muito bem. Ele é meu irmão em Cristo. Você vai dar cadeira para ele sentar. Se ele precisar de dinheiro, você vai emprestar. Você vai dar comida para ele. Você vai tratar ele bem. Vai fazer massagem no pé. Porque a gente faz isso pelo irmão. Só que tem essa vantagem. Então, voltando ao assunto sobre o governo, o que é que acontece? As coisas de Jesus são simples, você sabia? Por que a gente precisa tanto que pessoas que tenham muitos diplomas, que tenham muito PhD, venham pregar? Porque você é grego. Você recebe a pregação pelo grau de instrução da pessoa. Mas nós deveríamos receber a pregação pelo grau da espiritualidade da pessoa. Se eu tivesse tido 5 maridos e o 6º que eu tivesse não fosse meu, será que eu poderia estar pregando hoje aqui? Mas para Jesus ela pôde. A mulher samaritana. Às vezes Deus usa um diploma para atrair o grego, para transformar ele no verdadeiro cristão. Às vezes as portas e o estilo da casa atraem o grego. Mas para Deus não há mais grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Ele é tudo. Então, a gente precisa entender que a origem do dinheiro, ela desde o período de Jesus e bem antes, quando Abraão, ele tinha 318 homens treinados para buscar o que tinha sido saqueado. Isso nos deixa uma ideia. Você está treinado para buscar o que lhe foi saqueado? Abraão tinha 318 homens. Será que nós temos hoje aqui 318? Quando eu falo homens, eu não estou falando do sexo, tá? Homem ou mulher. Eu estou falando de 318 homens sem gênero. Não que eu sou a favor de... Cuidado. Não. Mas quando Deus fez, me fez macho e fêmea, né? Côncavo e convexo, né? Roberto Carlos tinha razão. Então,
Pelo menos a gente pode confiar em Roberto Carlos, né? E o que acontece? A gente percebe que Abraão estava treinado para buscar o que tinha perdido. E a gente percebe que Sodoma, o rei de Sodoma, queria dar a Abraão alguma coisa. Mas Abraão tinha tanta certeza que o que vinha para a vida dele e para a mão dele só poderia vir do Senhor, que ele disse, Abraão, ele disse ao rei, eu não posso pegar nada de você, para você não dizer por aí que foi você que me enricou. Peraí. Então a gente está vendo que existe duas riquezas. A gente está entendendo, a gente vai entender as coisas bem devagarinho. Vamos ter calma, porque a gente vai entender, amém? O principal aqui hoje não vai ser assim, foi poderoso, foi fogo, como um domingo. Não, está entregue ao Espírito Santo, mas eu estou entendendo que hoje aqui está a mestre, amém? A igreja apostólica tinha o que em Efésios 4:11? Ele deu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, para quê? Para a edificação dos, e o que mais? Até que atinja, muito bem, até que atinja a estatura do varão perfeito. A medida de quem? De Cristo. Nós já atingimos a medida de Cristo? Não, então a gente precisa do mestre também. Enquanto a gente não atingir a estatura de Cristo, nós precisamos de pastores, mestres, evangelistas. Então a gente está fazendo isso aqui hoje. Por quê? Porque precisa ser quebrado um ciclo para você entrar no outro. Então Abraão não quis o dinheiro do rei, mas dizimou ao rei de Salém, que é Jerusalém, cidade de paz e de prosperidade. Então Deus se alegra com a prosperidade do seu povo. O que acontece com isso? A gente descobre que existem dois sistemas financeiros. Existe o sistema financeiro do reino e existe o sistema financeiro do mundo. Amém? O sistema financeiro do mundo tem uma esfinge, tem uma foto. O sistema financeiro do mundo foi selado, ok? O sistema financeiro do mundo, ele tem a cara de alguém e não é Jesus. Amém? O sistema financeiro do reino não pode se misturar com o sistema financeiro de Mamon. Amém? Então, a gente vai entender hoje aqui, família, lindos, preciosos da minha vida, povo que eu amo, que eu oro e que eu brigo. Deixa eu dizer uma coisa. Essa noite você vai se descobrir ou no sistema financeiro do céu ou no sistema financeiro de Mamon. Ok? A gente vai prosseguir. Por quê? Porque a melhor coisa é você descobrir onde você está para você poder sair se estiver no lugar errado. Às vezes a gente entra no lugar errado por falta de alguém que nos instrua, não é verdade? Então a gente precisa estar no lugar certo para a gente receber aquilo que Deus tem para a gente. Existe um lugar certo e existe um lugar errado. Em alguns momentos Deus disse assim para o profeta: vai até a viúva, porque eu vou te sustentar lá. O profeta não quer, o Senhor está fome na terra, mas Deus tinha algo para fazer, e só fez quando ele saiu daquele rio que já tinha secado, os corvos já tinham levado o alimento, e ele já tinha acabado, e o profeta não saía dali. Aí Deus foi e secou o rio também, porque às vezes Deus seca o rio, para você se mover para o lugar da bênção. Às vezes a gente fica no rio esperando. Aí Deus manda a gente sair, diz pra gente, manda recado, manda palavra, e Ele fala e a gente não sai. Aí Deus, sabe o que Deus faz, gente? Ele seca o rio para você se mover para um lugar que Ele vai multiplicar o azeite da botija. Então, se Deus secou seu rio, pense assim: Deus é bom, e tudo que Deus faz é bom, e tudo que Ele faz dura para sempre. Ele secou meu rio, porque Ele vai multiplicar o azeite da botija, tá? Então Ele tem que tirar você da estação passada. O ano mudou, a estação mudou, e você já mudou, porque nós precisamos acompanhar as estações. Daniel disse que, lá em Daniel 7, diz que o príncipe desse mundo, ele ia mudar até os tempos e as estações e as leis. Está acontecendo isso? Tá. O que a igreja tem que fazer? Ir para a estação de Deus. Porque na estação de Deus você prospera. Amém? Prova Ele tem, porque Ele prova quem Ele ama. Ele prova porque Ele ama. Então Ele vai provar você. Eu estou sem dinheiro, eu estou sem pagar as contas, não paguei PVA, não paguei escola de filho, eu estou em pecado. Não.
Nem sempre vai ser pecado. Se você for dizimista, ofertante, tiver uma aliança, Deus está provando você. Ele pode provar você. Se você está ficando com raiva, lá no Salmo 73, o salmista estava com raiva porque ele viu o ímpio prosperando. E ele diz: como animal irracional estou eu, porque eu vejo o ímpio prosperar. Para ele não tem dores, eles não passam as aflições que o justo passa. E ele estava com muita raiva no Salmo 73. E a Bíblia diz: mas eu entrei na casa do Senhor. E aí Deus revelou o caminho do ímpio e revelou o caminho do justo para ele. Então Deus vai treinar a gente sim. Vai dar não, sim. Vai ter dias difíceis, sim. Por quê? Porque o que nos satisfaz é a presença dele, não é a conta do banco. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter uma chave para abrir as riquezas que Deus tem para entregar. Amém? Amém? Vocês estão numa terra muito especial, tá bom? Vocês estão numa terra que teve a primeira ponte do Brasil. Ok? Vocês estão na terra da primeira sinagoga. Eu não sei porque você nasceu para essa região, mas eu sei que se você nasceu, você está dentro de uma promessa para essa região. E Ezequiel 47 diz que Deus começou a dar as fronteiras para o povo. Colocar as fronteiras, delimitou para cada tribo a sua fronteira. Quando Deus nos colocou aqui, Ele estabeleceu as bênçãos dessa fronteira que a gente está. E a gente precisa acionar. Deixa eu te dizer, se eu morasse no Rio Grande do Sul, seria ridículo eu querer chupar manga. E eu ficar: eu quero manga, fofinho, arruma manga para mim, não é? Eu teria que me contentar com as maçãs, com os morangos, com as cerejas. Mas eu sou daqui. E para eu ser daqui, eu vou comer jaca dura, bem amarelinha. Eu vou comer abacaxi suculento. Eu vou comer manga espada rosa. Por quê? Porque é o que tem a minha terra. Você precisa acionar as riquezas que o Senhor estabeleceu para você na sua terra. Porque Ele delimitou, Ele deu fronteiras para a gente exercer e colher da fronteira que Ele nos deu. Amém? Então, a gente vai ver que o mundo tem dois tipos de riquezas. Tem a de Deus e tem a de Mamon. Amém? Em Lucas 12, 15, diz assim: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Amém? Jesus estava ensinando a eles não serem gananciosos. O que é ganância? Eu querer mais do que aquilo que eu tenho direito. É viver em busca de sempre mais, ter um olhar. É aquele que a gente chama do olhão na mesa. Ele sempre enche o prato, ele não pensa nos outros, ele pensa nele em primeiro lugar. E Jesus deixou esse recado para a igreja. Deixou também em Lucas 16, 13. Ele disse o seguinte: nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é dinheiro, Mamon é suporte, Mamon é avareza, Mamon é cobiça. Então Jesus deixou claro que existem dois sistemas financeiros, um do céu e outro do mundo. Qual é o nosso problema? É quando a gente está andando no sistema financeiro do mundo. A gente está servindo a quem? A Mamon. A gente está servindo a um Deus que existe nesse tempo. O que é que acontece? Servir quer dizer ser escravo. A palavra servir vem de escravidão e vem de dizer: eu sou escravo disso. Você não pode servir ao Senhor e ser escravo de Mamon. Você, para servir ao Senhor, você tem que andar na autoridade das finanças que o Senhor estabeleceu. A avareza, ela é uma palavra grega e fala
gúria, que diz desejo desordenado de ganhar e possuir riquezas. A avareza é aquilo que é um ímpeto que você tem, mas é um ímpeto desgovernado. Tem pessoas que não têm um ímpeto por comida, não é? Tem outros que têm um ímpeto por sexo, outras têm um ímpeto pelo dinheiro. Isso é chamado avareza. A gente tem uma tradução muito fraca quando a gente chama do avarento o pirangueiro. O avarento não é o pirangueiro, é um ímpeto que ele tem por sempre querer mais. Ele nunca se satisfaz. A gente pode dar um exemplo bíblico de um avarento? Podemos sim. Podemos falar sobre Judas, podemos falar sobre Ló, podemos falar sobre Geazi, podemos falar sobre Acã, podemos falar no Novo Testamento também, além de Judas, Ananias e Safira. Podemos falar sobre Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Lá no Novo Testamento diz que ainda com lágrimas ele buscou e não conseguiu receber de volta a primogenitura. Quer dizer, ele deu algo material e trocou pelo seu lugar espiritual. Veja que perigo. Ele abre mão de um lugar espiritual por uma coisa material. Essa história de Esaú é nova ou é velha? É velha. Quantas vezes a gente viu pessoas aqui super espirituais até arrumar um emprego? Quando a gente viu pessoas super espirituais até casar? Quando a gente viu pessoas super espirituais até começar a ganhar dinheiro? A espiritualidade pulou fora. Na verdade, foram o sistema de Esaú. Quando você troca algo espiritual por material. Ele preencheu o seu vazio com algo material. E ele abriu mão de uma posição espiritual. E mais na frente, ele buscou com lágrimas, mas não conseguiu, porque já havia sido feito a troca. Então, a gente vê que esse espírito de avareza é um espírito que está dentro da igreja, porque é um espírito de mamon. Mamon não é demônio de fora da igreja, mamon é demônio de igreja. Ele precisa ser vencido na igreja. E a cobiça é a ambição exagerada por riquezas materiais. Não é a ambição normal. Você tem uma ambição. Eu tenho a ambição de comprar uma casa. É uma ambição lícita. Mas quando ela se torna exagerada, quando tudo vale para ter essa casa. Eu tenho a ambição de casar, mas quando tudo passa a valer para casar, quando tudo passa a valer para chegar onde você quer, você tem um ídolo no seu coração. Amém? O ídolo que é, quando eu coloco qualquer coisa acima de Deus, eu sou idólatra. Deixa eu te dizer, o idólatra não é um romano. O idólatra é qualquer pessoa, de qualquer lugar, que coloque qualquer coisa acima de Deus. É um idólatra. Tem idólatra dentro da igreja? Tem. Muitos. Se na sua vida tem qualquer coisa que você cuida mais e ama mais, deixa eu te dar uma dica. Teu primeiro e último pensamento, quem é? Esse é seu ídolo. Você quando acorda, você pensa nisso. E quando você dorme, você pensa nisso? Esse é seu ídolo. É aquilo que você devota, os seus pensamentos. É aquilo que você devota a sua vida. Às vezes tem pessoas que idolatram uma ferida, uma mágoa. Então isso é um ídolo, tá? Então ídolo não é uma religião, é uma pessoa que tem algo ou alguém acima de Deus. Amém? Diz aqui em Lucas 16, eu já li Lucas 16, 13, li. Veja aí por favor, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon, dinheiro, mamon, ganância, mamon, avareza, vem do verbo sustentar. Ok, a gente falou de mamon, mas a gente falou também que o dinheiro, ele tem uma esfinge, ele tem uma cara. O dinheiro brasileiro tem uma, o dinheiro americano tem outra, o francês, cada dinheiro. E os dinheiros são
consagrados à divindade da região, ok? A gente também viu aqui o que nós temos aqui, o portal de Recife. Nós vemos o tipo de coisas que acontece, está ligado com o sistema de crença de valores de um lugar. Então a gente vê, tem muita sensualidade, então não tem muita honra às mulheres. O índice de violência contra a mulher é muito grande, mas isso está ligado à própria sensualidade das mulheres da região. Então uma coisa vai ligar a outra. A cobiça leva a idolatria leva a cobiça, e é uma coisa, uma bola de neve. Mas a gente aprendeu que o dinheiro do mundo tem uma cara. E qual é o dinheiro do mundo? Como nós podemos identificar? Deus escolheu os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E depois da descendência de Jacó, ele levou o seu povo para o Egito. O Egito era a potência mundial daquela época. E o Egito tinha um Deus, um ídolo. Qual era o ídolo do Egito daquela época? Eu estou chegando lá, gente, estou construindo a pregação, tá? O ídolo da época do Egito era Apis. Eles adoravam o deus Apis, que era um touro. Um touro. E o Egito adorava esse touro. O que é que acontece? Essa é a marca do dinheiro do Egito. Essa é a marca. E Deus permitiu que o seu povo ficasse no Egito. E Ele faz uma promessa ao seu povo, que depois de 430 anos tiraria o seu povo do Egito. Ok? No Egito eles foram saqueados. No Egito eles foram envergonhados. Mas, quando chegou o tempo de sair, Deus prometeu que tiraria eles e que eles não sairiam de mãos vazias e que ele julgaria os deuses do Egito. Ok? Deus pegou cada deus do Egito e julgou. A gente vai chegar em Páscoa e a gente vai ter algo mais profundo sobre isso. Cada deus do Egito foi julgado e envergonhado com Moisés e aquela vara. A vara de Moisés trouxe correção aos deuses do Egito. Mas o maior Deus do Egito, que sempre tem um Deus que é o manda-chuva. O maior Deus do Egito não eram as moscas, não eram gafanhotos, não eram as rãs. O maior Deus do Egito era o touro, era Apis. Apis era idolatrado. Tanto é que as lendas contam até de Rômulo e Remo mamando numa loba. E cada uma dessas histórias que a gente vê, sempre tem um animal. Mas esse animal, no Egito, ele tinha cara. E ele tinha cara de touro. E a gente vê que a promessa que Deus fez ao povo dele, em Êxodo 12, 36, diz assim: e Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. O que é despojar? É exatamente o que aconteceu com Abraão, em Gênesis 14. Ele fez a guerra, ele despojou da guerra, e depois ele construiu um altar com o que ele pegou da guerra. Primeiro, você foi saqueado. Você vai para a guerra, despoja quem lhe saqueou, e depois precisa fazer um altar com aquilo que você trouxe do saque. Porque é a restituição. Eles trabalharam muitos anos, e Deus fez a primeira transferência de riquezas da história da humanidade. O que é transferência de riquezas? Eles trabalharam, era deles o dinheiro, era deles o ouro e a prata. O que é que eles fizeram no dia que eles receberam o ouro e a prata do Egito? Nada. Houve transferência do ímpio para o justo. Isso é bíblico. A gente vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando eles estão saindo, ele diz que eles estavam indo para casas que não construíram, para cisterna que não cavaram e para colher de árvores que não plantaram. O que é isso? Transferência de riquezas. O que é transferência de riqueza? É um bando de preguiçosos que fica sem fazer nada e se converte, e aí ele vai pegar o dinheiro de alguém? Não, isso é roubo, isso é saque.
A transferência é quando você trabalha confiando que quem vai aumentar é o Senhor. A transferência é aquilo que você faz, que quem vai aumentar a provisão não é com a força do seu braço, mas com o do Senhor. É aquilo que você faz e você tem hora que você pare, porque você sabe que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. É aquilo que você faz num dia de descanso. Para qualquer pessoa pode escolher qualquer dia, que é um Shabá, que quer dizer descanso. É aquilo que você diz: trabalhei 6 dias, mas nesse eu descanso, porque a minha provisão vem do Senhor. É aquilo que você diz quando você está dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem é que para? Quem confia. Por que eu descanso? Porque eu confio que se eu trabalhar 6 dias, eu posso descansar porque naquele dia eu estou dizendo: Deus vai honrar os 6 dias que eu trabalhei e vai honrar o dia que eu parei, porque eu confio que Ele é meu provedor. Você tem um sistema celestial dado por Deus para você exercer a sua fé em Deus. O que é Shabá? Confiança em Deus. Quem tem o descanso em Deus sobre finanças pode descansar em qualquer área de sua vida. O que adianta levantar cedo e dormir tarde, buscando o pão que grandemente você recebeu? Quer dizer que você trabalhou com muito sofrimento, e aí você recebe isso. Aí Ele diz: não é para ser assim. Você vai trabalhar o normal que tem que trabalhar, que eu vou prover a sua herança. Eu vou prover para você, eu vou prover para a sua vida. O que é que aconteceu com os egípcios? Eles não tinham nada, eles eram escravos. E da noite para o dia, eles eram as pessoas mais ricas da terra. Por quê? Porque o Egito era a potência mundial. E quando os íxios, que são os israelitas, porque na história chamam os hebreus de íxios, os íxios saíram do Egito, eles eram o povo mais rico da terra, porque os egípcios tornaram o povo mais pobre da terra. Por quê? Porque os israelitas despojaram os egípcios. Houve uma transferência sobrenatural de riquezas. A riqueza mudou de mão. Deus abençoou o povo de tal forma que ex-escravos se tornaram multimilionários no deserto. E a Bíblia diz que eles estavam cheios de prata e de ouro. Deus deu a recompensa e o despojo e a dupla honra pelos anos de sofrimento. Por isso que Isaías 49 diz que o meu direito está diante do Senhor. Ele diz: alguns estão dizendo que eu trabalhei em vão, porém o Senhor me diz que o meu direito está perante Ele. Não é o homem que dá o seu direito, quem dá é Deus. Então, Deus pegou o povo do Egito, o povo que era idólatra do touro, e deu para o povo de Israel, o povo que adorava Yahvé, toda a prata, todo o ouro do Egito. Salmo 105 a 106 diz assim: e no meio deles não havia nenhum doente, eles tinham todo o ouro e prata do Egito, e suas roupas não envelheceram. 40 anos no deserto, esse povo não ficou pobre, a roupa não envelheceu, amém? E eles tinham o ouro e a prata do Egito. Foi assim que Deus tirou o seu povo, que tinha aliança com Abraão, do Egito, e está levando para a terra prometida. E julgou os deuses do Egito. Deus disse algo para Moisés, que está aqui em Êxodo 32, o 1 e o 4, diz assim: quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhes: vamos nos fazer deuses que vão à nossa frente, porque esse Moisés, a esse homem que fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Moisés sai do Egito, com a ouro e prata do Egito, e Arão sai com Moisés e todo o povo. Moisés sobe a montanha. Moisés era um homem muito rico, mas ele não tinha cobiça, não tinha idolatria, e ele não tinha mamon. Qual é a representação de mamon no Novo Testamento? Qual é a cara, qual é a esfinge que se coloca nesse mamon que eles lidam no Novo Testamento? Qual era o Deus que os pagãos sacrificavam no período de Jesus? Era um touro. Qual era o Deus que nos antigos eles sacrificavam as crianças e botavam na barriga dele? Um touro. Qual é o animal que tem no Wall Street de Nova York e tem nas ruas da Suíça e nos maiores lugares financeiros da terra? Qual é o animal? Quem viajou nesses lugares sabe, é um coelhinho. Ah, um touro! Interessante. Então, vamos para quem estudou história da igreja no FDF. Império Romano, Constantino, ano 312 depois de Cristo. Qual era o Deus do imperador romano Constantino, que tornou a igreja primitiva na igreja imperial romana? Ele tinha uma deidade. O que é que Constantino fez? Resumo: Constantino queria que o cristianismo fosse legalizado junto com todas as outras religiões. Ele não queria só dizer que era cristãos, ele queria dizer que todos poderiam ter a religião que quisessem, inclusive o cristianismo. Então, o cristão, como é que o cristão fazia? Só teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O Senhor disse para o seu povo: eu estou mandando vocês para as nações, mas não andem com os deuses dessas nações, não idolatrem os seus deuses, não sigam os seus caminhos, não casem com suas mulheres, porque eu separei vocês como um povo meu, de propriedade particular na terra, para prosperar e possuir Canaã. Amém? Qual era o Deus de Canaã, onde o povo estava indo? Pasmem, eles saíram de um lugar que idolatrava um touro, e os deuses dos cananeus também eram um touro. Eles tinham um touro no passado e tinham um touro no futuro. O que é que aconteceu? Maravilha! Constantino assume a igreja, toma a igreja, legaliza o cristianismo. O cristão diz: eu só posso adorar a Deus, eu exclusivamente eu amo a Deus. Constantino diz: vocês podem adorar quem vocês quiserem, inclusive a Deus e a Yahvé. E o que é que ele faz? Ele adorava Mitras. O Deus do Império Romano era um touro, simbolizando o Deus Sol, que era celebrado dia 25 de dezembro, que tinha um Salvador, que o líder dessa seita, o nome era Papa, e eles prestavam culto a esse touro, rasgando o sangue dele, passando por baixo dele como se fosse um grande churrasco. Os soldados romanos passavam por baixo dele e recebiam um batismo no touro para prosperar. Pasmem vocês, que se nós formos hoje a Roma, o Vaticano, eu não estou agredindo nenhuma religião, eu estou falando história. Se você for na Praça de Roma, você vai entrar na Basílica de São Clemente, e você vai encontrar nos túneis desse templo que Constantino e os imperadores construíram, vocês vão encontrar a adoração ao Deus Mitra, dentro do Vaticano, na fundação da igreja de São Clemente. Você vai encontrar na Basílica de São João do Latrão um touro enorme desenhado no céu. E eu quero te perguntar, onde é que na Bíblia a gente vai ver Jesus falando de touro? A gente vai ver no Circo Maximus, que é no Coliseu, que no seu subterrâneo, alguém lembra o que acontecia no Coliseu? Crente virava comida de leão. No fundo do Coliseu, nos fundamentos
do Coliseu, nos fundamentos do Círculo Maximus, nós vamos encontrar também um templo ao deus Mitra. Quer dizer que o sangue que descia de cima banhava embaixo. A gente está entendendo que o sistema financeiro do mundo se alimenta de sangue, se alimenta de destruição, se alimenta de morte, se alimenta dos saques que aconteceram com a sua família. Quando Moisés está rico, com todo o ouro e prata do Egito, ele faz uma coisa. Ele usa o dinheiro da prata e o ouro que ele tira do Egito, que foi saqueado, em restituição, e ele sobe a montanha. O que é que Arão faz? Arão, junto com o povo, ele faz outra coisa. Arão, e diz assim: vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e ordenou: tirai os brincos de ouro. Era o sistema financeiro deles. E dos vossos filhos e trazei. Então todo o povo tirou. 4. Este, recebendo de suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou esse ouro derretido em uma estátua em forma de um bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. O que é que Moisés fez com a transferência de riquezas? Subiu a montanha. O que é que Arão fez? O touro. O bezerrinho pequeno que ia ser touro depois. O que você faz com o que tem chegado na sua mão vai dizer se você vai estar na montanha ou se você vai estar embaixo dela. Há uma responsabilidade de saquearmos mais uma vez o sistema babilônico do mundo. Vamos ver porque foi que Lúcifer caiu. Ezequiel. A gente vai ver em Ezequiel o sistema financeiro do mundo. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: vocês precisam escolher, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Qual era o Deus do Império Romano na época de Jesus? Mitras. Mitras era o touro do Império Romano. Diz assim: por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte. O tipo de comércio que a gente faz vai dizer se a gente está na montanha ou embaixo dela. Quando Jesus quis quebrar a força de Mitras nos seus discípulos, porque eles estavam plantados dentro do Império Romano, o que é que Jesus fez? Pedro chega para Jesus e diz assim: Jesus, estão me cobrando imposto. E Jesus diz a Pedro: Pedro, pesca um peixe e abre a boca desse peixe, que lá vai estar a moeda. O que é que Jesus estava ensinando a Pedro? Jesus estava quebrando a dependência de Mitras, estava quebrando a dependência de Mamon. Mamon, na verdade, é um touro. A representação de Mamon é um touro. Então esse touro estava no Egito como ápice. Esse touro estava no Império Romano depois de muitos anos como Mitras. E esse touro está nos nossos dias, no sistema econômico que estamos presos. É por isso que nós não prosperamos, porque quando nossos olhos estão em Mamon, nós não podemos servir ao Senhor. Quando as nossas decisões estão presas a Mamon, Jesus disse a Pedro: saia da dependência de Mamon, porque a sua provisão vai vir do peixe. Saia da dependência do que os homens estão fazendo, porque eu vou prover para você de uma maneira diferente. Jesus nunca precisou de ouro e prata do imperador. Jesus multiplicou o que tinha. Jesus nunca multiplicou dinheiro, porque dinheiro acaba. O dinheiro, a traça e o ferrugem corrói.
Jesus multiplicou colheita. Você está com olho para multiplicar o dinheiro, e o Senhor está chamando você para ver a colheita. A igreja tem que se mover para a colheita, porque o dinheiro que você guarda no cofre é euro, é ouro. O dinheiro que você guarda no cofre é real, é dólar. Esse dinheiro já tem a cara de quem é o dono. O que Deus vai fazer com você é multiplicar. Ele está tirando a dependência da igreja do dinheiro. Deixa eu dizer como você depende do dinheiro. Eu não estou entendendo a pregação não, você vai entender agora. Se eu tiver dinheiro, eu viajo. Olha, eu fico para morrer com um casal que é noivo, quer casar, e chega para a gente e diz assim: se eu receber dinheiro, fofinho, eu vou casar. Você não vai casar porque você já chamou mamão para sua cama. Quando você diz qualquer coisa que você vai fazer, se você tiver dinheiro, dinheiro, a tradução para dinheiro na Bíblia, família linda da Beira-Mar 114, família que nos assiste, tá? Tradução para dinheiro é mamon. Diga, dinheiro é mamon. Dinheiro é avareza. Gente, quando Deus vai abençoar uma pessoa, Ele manda colheita, provisão. Por que você não prospera? Porque você está no altar de mamon. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Saiu na Super Interessante, já saiu na Veja. Quantas pessoas que você conhece que ganhou na loteria e se deram mal depois? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que a loteria de lá é bem melhor do que a nossa, que 92% das pessoas que ganharam na loteria, elas tiveram fins trágicos. Eu respeito, se você joga, tudo bem. Na loteria, todo mundo joga, só um ganha. Com Jesus, ninguém joga e todo mundo ganha. Então a gente percebe que a estrutura do mundo, até hoje, vou para a Suíça, vou para Nova York, você vai encontrar um touro. E nos lugares financeiros tem um touro, ok? Marcando o quê? O território. Marcando o quê? Moloque também era conhecido como touro. Por isso que lugares que tem índice alto de sacrifício de crianças no aborto são lugares que mamon está sendo alimentado. A indústria do aborto, ela gira milhões. Aborto dá dinheiro, por isso que querem legalizar. As marcas de cosmético amam as partes das crianças para vender os cremes caros que as grandes estrelas de cinema fazem propaganda. É um altar tão sério quanto foi nos dias bíblicos, só mudou o lugar onde faz o sacrifício. Olha o que acontece. Precisamos recolher os sangues derramados nesses altares. Jesus quebra a força de mamon, do touro, quando ele manda Pedro buscar, e ele pergunta de quem é a imagem da moeda, e ele diz, e César, e ele diz, dá a César o que é de César. Ele está dizendo, de quem é a cara? O dono é que tem a cara. Por quê? Porque a provisão dos apóstolos não viria de mamon. Como foi que Paulo venceu mamon? Aprendi a viver no muito e no pouco. Sei estar abastecido e sei o que é ter falta. Esse versículo que pastores de prosperidade amam usar para mandar povo dar oferta que não tem para dar, tirar vantagem de igreja que eles vão passar num dia e nunca mais voltam, que você nunca vai saber onde esse cara mora, que ele passa, vai saquear você, deixar você de bolso vazio. Mas com Jesus não é assim. Por quê?
Porque há uma grande diferença. Há uma grande diferença, porque Jesus está dizendo para Pedro que entregue a marca do que tem, porque a marca da besta é uma marca financeira. Eu não quero nem entrar nisso hoje. Não vou nem entrar, porque a Bíblia deixa muito claro que na Babilônia, que é no período do governo do anticristo, só vende e compra quem tem a marca da besta. Não vamos entrar nisso hoje, ok? Porque é muito mais importante do que você saber negociar daqui a alguns anos, é você saber se libertar do que está no passado. E nós precisamos hoje romper essas estruturas, porque muita gente usa na teoria, pastor, você está na teoria da prosperidade, nada de teologia da prosperidade. Jesus tratou de finanças, mas a teologia da prosperidade é para botar a mão em crente avarento, cobiçoso, em crente que só pensa em si. Isso é teoria da prosperidade, botar dinheiro na mão de gente que não presta. Nós estamos falando da segunda e última transferência de riquezas. Deus colocou a primeira transferência de riquezas, disse a um povo: sai do Egito e vai para Canaã, para a terra da promessa, implanta a minha cultura, implanta meus mandamentos, implanta casas, constrói, faz filhos, cresçam, multipliquem, mudem o mundo. E ele fez, sabe o que? Vou preparar vocês para essa grande transferência de riquezas, porque vocês vão implantar o meu reino em todas as nações da terra. E ele está fazendo pela segunda e última vez, só que agora vai ser para Canaã celestial. Aleluia! Só houve duas transferências de riquezas. A primeira foi quando o povo de Deus saiu do Egito e fundou a cultura do reino em toda a terra. E a última vai ser agora em nossos dias. Você é um felizardo por nascer nesse tempo, mas eu quero te dizer, você precisa ser um homem ou mulher desapegado. Você não tem cobiça no seu coração, você não é avarento, você cuida de Esther, mas não tem desejo por ela, porque você é eunuco. Sabe o que os reis faziam? Vai cuidar da minha mulher? Capa. Interior chama capar. Tira o órgão sexual para ele não ter desejo. Sinônimo de desejo: cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se você quer cuidar das coisas do reino, você não pode ter sexualidade à flor da pele. Não pode ter cobiça e nem desejo. Era assim que os reis faziam com os homens que tomavam conta das rainhas. Eles olhavam para ela, mas eles não tinham hormônio para ter nada por elas. O que é que Deus está fazendo em nossas vidas? Deus está nos colocando numa estação onde nós somos eunucos, onde nós estamos de olho no que o Senhor está fazendo e não no que o Senhor vai nos dar em troca, em retorno. É a segunda e última transferência de riquezas para a implantação do reino, para alcançar os povos ainda não conhecidos. Agora, vai, e aí, sobra alguma coisa para mim? Sempre fica perfume na mão de quem dá rosas. Você sempre vai ter perfume na sua mão. Deu rosas, tem perfume. Quando a bênção passa, sempre fica para você também. Mas a bênção não fica, ela passa. Ela precisa passar. Ela precisa ser espalhada. A igreja de Atos, ela era poderosa por quê? Porque eles não tinham cobiça. O cara e a mulher que chegou com cobiça morreu no culto. Eles não puderam permanecer. Então, deixa eu só terminar aqui. Diz assim, só essa parte aqui. Deuteronômio 8, 18. Olha o que diz. Deus está chamando o povo. E ele diz assim ao povo: mas lembrem-se do Senhor seu Deus. Sabe aquela recomendação que você vai viajar? A gente está aqui hoje, eu nem sei se vou viajar amanhã. Penso, minha vida hoje é um rimbuliço. Estou aqui à vontade de Deus. Mas veja bem, aquela última palavra quando você diz para viajar: põe água nas plantas, dê comida para a cachorra, pelo amor de Deus, não é? Comam, pelo amor de Deus, não comam só miojo, comam alguma coisa, tomem sopa, né? Olha, cuidado, não cheguem tarde. São as recomendações mais importantes, né?
Você está sempre dando na hora de sair. Não esqueça a porta aberta. Não cheguem tarde. Pois é, Deus está dando uma recomendação para o povo. Antes do povo entrar na terra da promessa. Mas lembrem-se do Senhor seu Deus. Pois é Ele quem dá a vocês capacidade. Na minha tem poder. É que Ele quem te dá poder para adquirir riquezas. O que é que Deus está dando à igreja que vai tomar as nações? Poder. Poder para adquirir riqueza. Sabe por quê? O povo ia precisar de poder para vencer os deuses pagãos que eles iam encontrar nas nações. Qual foi a primeira coisa que Constantino tirou da igreja quando assumiu ela? Poder. Ele proibiu as festas de poder. Ele disse nos concílios: estão proibidas as festas de poder. Então o que ele fez? Até o ano 454 depois de Cristo, havia a ordem dos imperadores dizendo assim: quem celebrar uma festa de poder será conduzido à forca, será conduzido à morte. Por quê? Porque a igreja não podia mais celebrar Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Por quê? Porque são festas de poder. Por quê? Porque o que mata Mamon é o poder. Por isso que o religioso odeia poder na igreja. Odeia que fale em línguas. Odeia que caia fogo. Odeia que haja curas. Odeia que haja manifestações. Por quê? Porque a igreja religiosa, ela é pobre, ela é amarrada, ela está presa, ela não tem poder, ela não avança, ela não vai às nações, ela não envia pastores às nações, ela quer todo mundo amarrado, ela quer todo mundo preso, ela quer todo mundo pobre, ela quer todo mundo envergonhado, não quer ninguém liberto. Mas a igreja de poder, ele dá poder para adquirir riquezas. Oh! É o poder. Jesus quer empoderar você. Parta do princípio que Jesus quer mudar a sua sorte, mudar a sua história, trazer a recompensa. O que Abraão foi buscar? A recompensa. Foi buscar o que tinha perdido, foi buscar o despojo de guerra, foi buscar o que tinha saqueado. Isaías 61, para cada vergonha exultareis em dupla honra. Aquela mulher que teve a vida do seu filho, um milagre que aconteceu, quando ela volta, o profeta diz ao rei: aquela mulher voltou do filho, que o filho ressuscitou. O rei, que maravilha! A gente estava falando dela agora com o profeta, e ela entra na sala do rei, e o rei diz: eu ouvi falar o que Deus fez na sua vida. E ele diz: eu fiquei 7 anos fora. Ele diz: manda dar a ela todos os juros e tudo a colheita dos 7 anos, e traga restituição e juros do período que ela teve fora. Essa noite Deus está liberando o despojo, a restituição e os juros do que foi saqueado. Oh! Hoje é dia, ou sobe a montanha ou desce para fazer bezerro. É por isso que quando Abraão vai ter um encontro, ele tem um encontro com Melquisedeque sobre a ordem. Não é a ordem de Arão, porque o sacerdócio de Arão fez bezerro. O sacerdócio de Arão fez bezerro. A ordem foi segundo a ordem de Davi, Yeshua HaMashiach. Era uma ordem que não fazia bezerro de ouro. Irmão, qual é o seu sacerdócio? É do bezerro ou é do céu? Qual é o seu sacerdócio essa noite? Qual é o sacerdote? Nós estamos incluídos no reino e sacerdote. Nós pertencemos a um reino e a um sacerdócio. Nós temos sobre nós, o Senhor diz que nós somos reis e sacerdotes. O que é que a gente está ofertando? O que é que a gente está dando? 1 Timóteo 6,10 diz: o dinheiro é a raiz de todos os males, é isso? Mas muita gente pegou isso aí, e transformou em religião. Pegou isso aí e disse: eu vou dar tudo aos pobres, eu vou ficar com dinheiro nenhum. Não tem nenhum problema. Jesus mandou o jovem rico dar tudo aos pobres. Sabe por quê? Porque Jesus queria saber se o jovem rico confiava mais em Jesus do que na riqueza. Mas o jovem rico confiou mais na riqueza do que em Jesus. Mas muita gente usou isso aí, sabe para quê?
dinheiro me dá problema. Quantas pessoas dizem assim, olha, dinheiro é problema. Olha, eu não sei lidar com dinheiro. Olha, eu não gosto de manusear em dinheiro. Olha, eu não quero saber de dinheiro. Olha, dinheiro, olha como eu vi isso dentro de cartório. Dinheiro é problema, dinheiro separa famílias, né? Veja bem, se eu chegar o tempo todo dizer para ele é um problema, ele vai me dar trabalho, eu prefiro não chegar junto de ele. Você vai gostar de mim se eu dissesse você? Pois é, por isso que o dinheiro corre de você também. Você diz que ele dá problema, Deus não quer que você tenha problema não. Então a gente vai ter que quebrar essa estrutura falsa, romana, religiosa, do Império Romano nas nossas vidas. É o Senhor que te dá forças para adquirir riquezas. Vai pro chão agora. Só mais essa. Se Moisés tivesse preso ao dinheiro, ele não teria subido a montanha. Ele teria ficado embaixo. Não importa o quanto você tem, se é muito ou se é pouco. Se você tiver o sistema financeiro, preso a esse sistema financeiro, você vai fazer bezerro. Tem gente que diz, eu estou com pouco dinheiro. Tem gente que diz, eu tenho muito. Não importa muito ou pouco. Importa é o sistema que você está. Importa é o sistema que você está preso. Tem gente que é pobre, pobre de maré, e está preso a mamon. É orgulhoso, é cobiçoso, é avarento, é linguarudo. Isaías 58 diz, veja que causa poderosa para não prosperar. Enquanto vocês estiverem com esse dedo acusador, vocês não prosperarão. A raiz de pobreza era a maledicência. O povo estava jejuando e não prosperava. Aí eu lhe pergunto, como pode, se eu recebo o meu real, tem a cara de Mariane lá? Não é Mariana não, viu? Da Revolução Francesa. A mulher que está lá na Estátua da Liberdade. Tem a cara do que foi consagrado. É um bezerro de ouro, que todos os dinheiros da terra foram fundamentados em todas as nações, com contaminações. Como é que eu quebro a maldição do meu dinheiro, para eu não ficar igual os jogadores de loto? De loteria esportiva, que ganha dinheiro e terminou, foi pior do que antes. É casa com a mulher mais nova bota a gaia, manda matar, é uma desgraça. Antes tivesse ficado com a velha, pobre, feliz, comendo pão francês com copo de leite. Mas dá uma estudada nos ganhos de loteria. A primeira coisa que o cara faz é trocar a mulher. Tá vendo essa maldição? Aí a mulher toma gaia, bota a gaia nele com segurança, ainda mata ele. Quer dizer, uma desgraça. Então isso é bênção, mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem um desgosto. O Senhor nos dá força para adquirir riquezas, força, poder, capacitação, amém? O que é poder? É uma coisa que Ele me dá. É tipo assim, você não joga futebol nenhum, mal. Aí Deus dá poder a você, debaixo desse poder, você se torna, diz o nome de um jogador bom, sem ser um Zé Ruela. Não, porque eu só conheço os daqui. Aquele que foi de Marquezine, ó. Quem? Messi. Tá bom, eu gosto. Eu gosto de Messi. Eu gosto. Você é uma perna de pau. Você não joga nada. É feito o Júnior. Você não joga futebol. Você joga vôlei. Vôlei, você arrasa. Aí você é um perna de pau. Aí o poder de Deus desce sobre ele. Aí quando o poder desce, ele sai jogando igual a Messi. Então, deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite. O problema não é você. O problema é você deixar o poder de Deus tomar conta de você. Para você fazer aquilo que você não sabia fazer. Para você ser capacitado para fazer o que você não tinha condições de fazer. É por isso que antes do povo entrar na terra prometida, ele disse, é o Senhor que te dá poder para adquirir riquezas. Então se você não está adquirindo é porque está com pouco poder. Peguei pesado. O que está faltando não é dinheiro, o que está faltando é poder. Quer outra? Josué 5, vou terminar. Josué 5, o povo está para entrar na terra prometida, amém? O que aconteceu quando foi para entrar na terra prometida? Acabou maná.
Deus levou o povo para onde? Gilgal. Gilgal quer dizer círculo, circuncisão. Vocês vão para onde? Vamos entrar na terra prometida. Vamos lá. Aí Deus, espera aí. O povo que eu tinha aliança já morreu. E essa geração não foi circuncidada não. Quando eu remover a carne, vocês estão prontos para entrar na terra prometida. Levou o povo para o tratamento antes de transferir a riqueza. O que é que Deus fez? Tirou o excesso de carne. Da onde? Do lugar do desejo, da cobiça. Deus tratou esses 3 anos a igreja para tirar a cobiça e o desejo dela. E nesses 3 anos, Deus pegou todo mundo, senta todo mundo, faz umas pedras afiadas e eu vou circuncidar. Deus tratou com a sua carne para você não ter desejo errado. O desejo é lícito? É. É inerente ao homem? É. É um direito ao homem? É. Mas nem todo desejo é de Deus. Nem tudo que você deseja você pode. Desejar é bom? É. Mas desejar o que é errado? Então, parta do princípio que o desejo é bom, mas nem todo desejo é lícito. Deus tirou o desejo ilícito do seu coração quando lhe circuncidou, para você entrar na terra da promessa. Quando você chegou aqui, você tinha desejos, todos eram perfeitos e lícitos, ou você mudou o que você queria? Você mudou um pouco sua oração? Você mudou um pouco seus desejos? Você foi circuncidado. Quem é que circuncida? Paiinho. O pai circuncida o filho. Paulo disse a Timóteo: eu circuncidei Timóteo, filho de pai grego e mãe crente. Eunice Loide e Evódia, mãe e avó cheia de poder. O menino, filho de pai grego. Paulo disse: no sistema apostólico, para você entrar na transferência que vai acontecer, eu vou ter que circuncidar você. E ele confiou em Paulo, que isso é uma coisa séria. Você só entrega na mão de quem você confia. E tem mais, querido, se não entregou, você não é filho. Porque quem é filho tem que ser circuncidado. Esse negócio de sou seu filho, mas não aguenta ser corrigido, corre. Esse cara quer se aproveitar, ele quer a herança, ele não quer o legado. A diferença é que o filho pródigo pegou a herança e não pegou o legado. E por isso que ele gastou tudo e voltou para casa liso, sem um tostão. Quem pega o legado, traz a recompensa. Quem anda no legado, não tem falta. Quem pega a recompensa e vai embora, um dia a herança acaba. E você volta sem nada. Mas o legado não. O legado é algo que você passa geracional. O que Deus está dando para a gente nos próximos dias. Acreditem. Talvez essa palavra não faça sentido para hoje, mas ela vai fazer sentido para você. Do mesmo jeito que algumas palavras não faziam sentido há 5 anos atrás, e elas fazem sentido hoje. Você está sendo preparado não para a herança corruptível, mas para um legado. Já não chamo mais de servos, mas de filhos. Chamo de filhos. É um legado que Deus está preparando para a igreja. O Senhor está fazendo a maior transferência de riquezas que já existiu desde o Egito. A última grande transferência foi para a fundação de em todas as nações, para espalhar o reino. E agora é para quê? Preparar a noiva para o arrebatamento. Preparar a noiva para o arrebatamento, financiar missionários, financiar igrejas, financiar canais de televisão, financiar rádios, financiar pregadores da palavra, financiar orfanatos, financiar escolas, financiar governo. Quando Moisés pegou o que tinha que pegar, ele pensou logo: vou subir na montanha da influência. A gente está falando dos 7 montes, que a gente tem falado muito aqui na igreja. Moisés pegou e disse: vou levar para influenciar as gerações. Arão pegou e disse: vou fazer bezerro de ouro. Como é que eu purifico o dinheiro que tem a cara de mamon? Como é que eu quebro a maldição?
Quando eu dizimo e oferto. A única maneira de quebrar a maldição de dinheiro é fazendo uma aliança com Deus. O que é que Abraão fez para a posteridade dele falar? Como é que Isaac andou? Isaac andou cavando dos poços do pai. Berseba era o lugar que Abraão tinha habitado. Isaac foi lá, cavou um poço e o poço deu. Isaac plantou naquela terra e aquela terra deu naquele ano 100 vezes mais. Mas toda vez que a Bíblia vai falar de alguém que fez alguma coisa, fala logo no nome do pai. E o Deus de Abraão fez Isaac prosperar naquele ano 100 vezes mais. Ele trouxe para o quê? Para a aliança. Deus é Deus de aliança. Deus honra a aliança. Deus está honrando a aliança de Abraão. Abraão foi um homem que fez uma aliança com Deus. E ele foi o primeiro a dizimar. Quando ele dizimou, ele quebrou a maldição do dinheiro da região. Jacó e todos os outros. Então a gente percebe que se nós quisermos quebrar a maldição da nossa linhagem familiar, nós precisamos redimir a nossa família, redimir a nossa linhagem familiar. Eu não sei vocês, mas quando vocês dizimam por vocês, eu dizimo pela minha linhagem, eu dizimo pelo meu DNA. Minha filha, esses dias, muitos de vocês, a minha outra filha, está lá fazendo curso, Cefenai, e vocês domingo passado, muitos se moveram aqui, e venderam docinhos, venderam coisinhas, para ela ir para a viagem do Haiti. E o pai e a mãe disseram assim: filha, a gente tem condições de pagar uma viagem missionária para você agora. E ela disse que saiu andando muito triste, porque ela não sabia ainda que os amigos aqui, a família, os irmãos dela, estavam se movendo para ela ir para o Haiti. E ela disse que um dia antes, semana passada, a gente teve culto no domingo, mas ela disse que no sábado, ela saiu andando, e ela disse assim: Senhor, eu queria tanto ir para o Haiti, é meu chamado, eu recebi uma palavra profética no MOB, que eu iria para as ilhas, que eu iria falar de ti com as crianças, e eu não estou entendendo, as portas estão fechadas. Por mais que eu venda feijoada, eles estão fazendo feijoada lá e vendendo. Os americanos estão doidos pelas feijoadas, os orientais, os japoneses, chineses, mas mesmo assim o valor não dava. E ela desanimou naquele dia, porque tinha trabalhado muito e não tinha pescado nada. E Deus perguntou assim a ela: filha, se seu pai pudesse lhe dar essa viagem, ele lhe daria? Ela disse: se ele pudesse, ele me daria. E ela disse que voltou caminhando. Quando chegou perto da casa dela, do alojamento, Deus disse assim: se seu pai poderia lhe dar, se tivesse, quanto mais eu não sou seu pai para lhe dar essa viagem. E ela disse que abriu a porta do alojamento com o coração chorando ali de alegria. Abriu o computador e eu tinha feito uma postagem. E ela disse que Deus tinha dado um versículo para ela, que se o pai e a mãe esquecesse dela, o Senhor não esqueceria, porque tinha gravado ela na palma das mãos. Naquele dia eu acordei e me deu um desejo enorme de postar uma foto de fofinho, com um cartãozinho que ela deixou, e o versículo que eu coloquei foi: se um pai na terra lembra da filha, quanto mais o Pai Celestial. Ela disse que quando abriu e veio aquela postagem, o mesmo versículo, ela começou a chorar. E ela disse que foi trabalhar naquela tarde como voluntária, e ela foi tão feliz de trabalhar. E eles dão uma oferta, parece que é $20 por voluntariado. E ela passou a tarde e a noite todinha trabalhando. E quando chegou 9 horas da noite, ela estava com muito frio, que não tinha levado casaco. E ela disse: olha a história para matar a mãe, viu, do coração. E ela saiu, o pessoal disse: vamos comer. Eles comem muito asinha de frango lá, e é $4 essas asinhas de frango. E ela entrou no carro para comer asinha de frango. Quando o pessoal estava chegando já no centro de Dallas, o pessoal disse: a gente está com tanta fome, trabalhamos tanto, não vamos comer asinha de frango, vamos para a hamburgueria. Ela disse: vou gastar dinheiro, essa hamburgueria é de $15 a $20, eu não vim para isso. Ela disse: gente, mas a gente não ia para a asinha de frango. Aí o pessoal: não, mas a gente está com muita fome e a asinha de frango hoje não rola, vamos para a hamburgueria. E ela disse que não quis ser a chata do carro, porque está de carona, e ela foi para essa hamburgueria. Quando ela chegou na hamburgueria, era a mesma hamburgueria que nós tínhamos levado ela, e tínhamos dado o melhor lanche daquela hamburgueria para ela.
ela olhou e disse: meu pai não está aqui hoje para me dar um hambúrguer. E o que eu estou aqui no bolso, não vou comprar nada. E ela se sentou, pegou o cardápio, viu o lanche de criança, porque é sempre mais barato. E disse: eles não tomam Coca-Cola lá, porque eles estão em missões e refrigerante é muito caro. Eles tomam água, que é água de graça. E ela pediu logo um copo d'água quando chegou e foi olhar o cardápio. Deus olhou para ela, falou com ela de novo no coração e disse: escolha o lanche que seu pai lhe deu quando veio em Dallas. Ela disse: Senhor, eu vou pedir e vou acabar tendo que pedir dinheiro emprestado. Deus disse: peça. Ela pediu e comeu o melhor hambúrguer, o hambúrguer que ela queria, que ela sonhou para comer naquela noite. Quando ela terminou o lanche dela, ela se dirigiu ao caixa para pagar. Um jovem americano, que não estava com interesse nela, porque tem namorado, isso eu perguntei logo, tomou a nota dela e disse: eu pago. Ela disse: não. Ele olhou para ela e fez: papai paga. Papai paga. Você essa noite está saindo das preocupações com mamon e está entrando no novo nível de fé. Eu quero te convidar para você partir, pescar o peixe, porque a moeda vai estar na boca do peixe. Deus está quebrando o sistema de mamon, o sistema do touro, o sistema que a igreja, em vez de estar fundamentada na pedra angular que é Cristo, ela foi fundamentada em Roma, na casa de Mitras. Hoje, profeticamente, em nome de Jesus, eu retiro as famílias dos fundamentos de Mitras, dos fundamentos do touro. Nós retiramos em nome de Jesus a base da sua linhagem, a base das suas gerações. Não será Mitras. Você não estará preso a mamon. Você está ligado à raiz da oliveira. Você está conectado ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos subir a montanha. Nós saímos do lugar da idolatria, do lugar do bezerro. Nós saímos do lugar da cobiça, da avareza, de fazer os planos dependendo de dinheiro. Rebalabachai. O Senhor está dizendo: papai paga. Papai paga. O Senhor está dizendo: Ele garante a viagem. É Ele quem supre, é Ele que é o Senhor da provisão. A sua porção e a sua herança é o Senhor. Eu quero que você fique aí, não vem agora não, que a gente está guerreando. Não vem de qualquer jeito não, porque tem a linhagem para ser liberta. Fica de pé, igreja, fica de pé. Oh, rabalabachai. Oh, essa não é uma palavra, pode ter certeza que essa não é uma palavra fácil para mim pregar. Essa é a palavra que eu tenho para mim, que eu puxo para mim. Mas o Senhor disse: traga para a igreja. Senhor, e quem não entender? O Senhor disse: não importa. O importante é a semente. O importante não é o quanto você entende, é o quanto você crê no que Deus está fazendo. Tem coisa que você não vai entender, mas você vai crer. Ser cristão não é explicar tudo, mas é crer em tudo. É comer o cordeiro todo. Para sair do Egito de Apis, Deus disse: come o cordeiro todo. Sandália nos pés, cajado na mão. Marcha para a terra da promessa. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós te pedimos agora: arranca a tua igreja dos fundamentos de Mitras. Arranca a tua igreja de mamon. Nós clamamos a ti, Senhor. Senhor, é o Senhor que nos dá força para adquirir riquezas. É o Senhor que nos dá poder. Nós sabemos, Pai, que os pobres sempre teremos em nosso meio. O Senhor fez isso para que o Senhor olhasse para a bondade, a misericórdia e a generosidade do teu povo. O Senhor está testando, porque na igreja primitiva ninguém tinha de mais e ninguém tinha de muito, porque eles tinham tudo em comum. Senhor, nos leva a um nível de desapego, onde tudo será em comum.
Senhor, nós sabemos, Senhor, que a prosperidade e a honra vem de Ti. Senhor, nós sabemos que a provisão é Tua, é o Senhor que provê, é o Senhor que traz os peixes, é o Senhor que multiplica. E nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus, quebra, Senhor, quebra as estruturas e os fundamentos de mamon em nossa linhagem. Senhor, pessoas que estão debaixo de quebradeira, de pobreza, de falência, pessoas que falem, Pai, sem mais nem menos, abrem negócios e quando vê estão quebrados de novo. Senhor, pessoas que nunca têm um suprimento em casa para pagar a escola dos filhos, para pagar a faculdade, para viajar. Senhor, nós te pedimos, isso não é bíblico. Nós te pedimos os fundamentos na pedra angular que é Cristo, aquele que supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Nós te pedimos essa noite, remove o opróbrio e a vergonha do Egito. Em Josué 5 diz que o Senhor circuncidou o seu povo para remover a vergonha do Egito, para remover a vergonha. E nós declaramos que a vergonha de Mamon está sendo removida das famílias. Nós abençoamos esse povo com shalom, com paz e prosperidade. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre vós. Vocês sejam cabeça e não cauda, estejam por cima e não por baixo. Que o Senhor te dê forças para onde pisar a planta dos teus pés ser território do Senhor. Que da terra prometida, de onde vocês estão indo, vocês encontrem casas que não construíram, cisternas que não cavaram, e colham de árvores que não plantaram. Que haja uma recompensa pelo tempo de sofrimento, pelos anos de falta e pelos anos da vergonha. Que o Senhor os estabeleça em autoridade. Que o Senhor remova a vergonha de não pagar as contas, a vergonha de nunca ter o necessário. Que o Senhor forme uma mesa para você na presença dos seus adversários, e Ele unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborde. Nós temos uma aliança com Israel. Nós temos uma aliança com Israel. Nós reivindicamos a nossa aliança com Abraão. Nós reivindicamos a nossa aliança com Yeshua HaMashiach. E nós declaramos que prosperem os que amam Israel. Nós voltamos para as nossas raízes. Nós voltamos para os nossos fundamentos. E saímos da igreja imperial romana. Senhor, nós saímos do Egito e saímos da igreja imperial romana. E nós nos colocamos essa noite em realinhamento com a tua promessa. E nós pedimos perdão essa noite por toda a avareza, por todo o consumismo, por toda a cobiça, por tudo que estávamos presos a Mamon. Não podemos servir ao Senhor e a Mamon. Nós saímos do sistema financeiro do mundo. Nós saímos do sistema financeiro do mundo e declaramos que estamos no reino de Deus. Nós pertencemos ao reino. Nós somos reis e sacerdotes. O Senhor nos separou para o sacerdócio. E que haja provisão, e que a bênção do rei de Salém venha sobre vós e sobre a vossa descendência. Que venha uma provisão sobrenatural. Que na terra que vocês plantam, dê 100 vezes mais, em nome de Jesus. E a igreja diz: quebra as estruturas de Mamon. Essa noite, sai das estruturas de Mamon. Entra para a nova estação de curas. Haverá sinais, curas e maravilhas. O Senhor quer curar o teu corpo. O Senhor quer curar a tua alma. O Senhor quer curar a tua casa. Ele quer remover a vergonha. Removeu a carne, remover a vergonha do Egito.